Em uma época onde a razão prometia desvendar todos os mistérios e os sistemas filosóficos aspiravam explicar a totalidade da existência, um homem solitário ousou sussurrar uma verdade perturbadora. A vida não pode ser reduzida a conceitos abstratos. Copenhague, 1843. Enquanto Hegel dominava o pensamento europeu com sua filosofia totalizante, enquanto a ciência avançava triunfante e a modernidade prometia progresso infinito, um jovem dinamarquês de 30 anos publicava um livro estranho chamado Ou. Não era tratado filosófico convencional. Era um grito existencial disfarçado de literatura. Seu nome era Søren Kierkegaard. E esta não é apenas a história de um pensador que desafiou as certezas de sua época. É a história de alguém que nos ensinou que viver autenticamente significa abraçar a angústia, confrontar o desespero e fazer o salto impossível da fé. A vida só pode ser compreendida olhando para trás, ele escreveu. Mas só pode ser vivida olhando para frente. Bem-vindos ao canal Café Documentário. Hoje, mergulhamos na mente atormentada que inventou o existencialismo, que transformou o sofrimento pessoal em filosofia universal e que nos mostrou que cada indivíduo deve encontrar seu próprio caminho, não através de sistemas, mas através de escolhas corajosas e solitárias. De uma infância marcada por culpa religiosa e tragédias familiares à solidão de seus últimos dias desafiando a cristandade estabelecida, Kierkegaard viveu os dilemas que filosofou. Ele não apenas pensou sobre a angústia, ele a experimentou em cada fibra de seu ser. A jornada de Søren Kierkegaard começou com uma pergunta que ainda nos persegue. Como é possível viver autenticamente em um mundo que nos pressiona constantemente a conformar? Copenhague, 1813. Em uma casa silenciosa e sombria da capital dinamarquesa, nasce Søren Abe Kierkegaard, o caçula de 7 filhos em uma família marcada por uma religiosidade tão intensa quanto opressiva. A Dinamarca vivia transformações políticas após as guerras napoleônicas, mas para o pequeno Søren, o mundo se resumia às paredes daquela casa onde pairava uma atmosfera de culpa perpétua. Seu pai, Michael Pedersen Kierkegaard, era figura enigmática e assustadora. Nascido na pobreza rural, construíra fortuna como comerciante de tecidos em Copenhague, mas carregava um segredo devastador que envenenava cada momento de sua existência. Ainda jovem, trabalhando como pastor de ovelhas nas charnecas geladas da Jutlândia, Michael havia amaldiçoado Deus em momento de desespero e fome. Esse ato, para ele, selara um pacto terrível. Deus o puniria através do sofrimento de seus filhos. Meu pai acreditava, Søren lembraria décadas depois, que havia condenado toda a sua descendência. A maldição parecia real. Um a um, os irmãos de Søren morreram prematuramente. Alguns ainda crianças, outros na juventude. A morte era presença constante naquela casa, confirmando as piores convicções de Michael. Ele criou os filhos sobreviventes em atmosfera de melancolia religiosa, onde o sofrimento era visto não como tragédia, mas como destino inevitável e merecido. Havia ainda outro segredo, igualmente corrosivo. Michael engravidara a empregada da família, a futura esposa, antes da morte de sua primeira esposa. Essa transgressão sexual, combinada com a blasfêmia juvenil, criava nele sentimento avassalador de culpa que transformava a religião em peso insuportável ao invés de consolo. Para o jovem Søren, crescer nesse ambiente foi experiência formadora e traumática. Ele era franzino, com uma corcova nas costas que o tornava alvo de zombaria dos colegas. Fisicamente frágil, desenvolveu intelecto afiado como defesa. Lia vorazmente, debatia com ferocidade, cultivava a ironia cortante que mantinha os outros à distância. Michael reconhecia no filho caçula um espírito semelhante ao seu, melancólico, introspectivo, obcecado por questões religiosas. Educou-o pessoalmente em filosofia e teologia, conduzindo longos diálogos socráticos onde estimulava Søren a questionar e argumentar. Eram conversas brilhantes e torturantes,
onde o pai transmitia tanto sua genialidade quanto sua angústia. Meu pai me ensinou a pensar, Kierkegaard escreveu, mas também me ensinou a sofrer. Aos 17 anos, Søren ingressou na Universidade de Copenhague para estudar teologia. Não por vocação genuína, mas para satisfazer o pai. Era estudante brilhante, mas indisciplinado, frequentava teatros e cafés, cultivava a postura de dandy intelectual, bebia mais do que deveria. Tentava, talvez, escapar do peso esmagador da religiosidade paterna. Mas a morte continuava ceifando sua família. Quando tinha 21 anos, perdeu a mãe. 3 anos depois, o irmão mais velho, último além dele mesmo, faleceu. Agora só restavam ele e o pai, unidos por laços de amor, culpa e melancolia que nenhum dos dois conseguia romper. Foi nesse período que ocorreu o que Kierkegaard chamaria de grande terremoto. Em momento de raiva, Michael confessou ao filho suas transgressões. A blasfêmia, a relação ilícita, sua convicção de estar amaldiçoado. Para Søren, foi revelação devastadora que abalou os fundamentos de seu mundo. O pai que idolatrava era pecador atormentado. A religião que lhe fora ensinada era fonte de tortura, não de graça. Søren entrou em crise profunda. Abandonou os estudos, vagava pelas ruas de Copenhague, questionava tudo. A fé, a moralidade, o próprio sentido da existência. Foi como se a casa em que vivia desabasse. Escreveu em seu diário. Compreendi que a alegria de meu pai não era genuína. Era desespero disfarçado. Levou anos para se reconciliar com o pai. Quando finalmente o fez, foi reconciliação transformadora. Michael morreu em 1838, deixando fortuna considerável que permitiria a Søren viver sem precisar trabalhar, mas deixando também legado de angústia que o filho carregaria para sempre. Herdei de meu pai, Kierkegaard admitiria, não apenas fortuna, mas melancolia profunda. A sensação de que a vida é essencialmente sofrimento. A infância difícil de Kierkegaard não foi apenas parte de sua biografia. Foi o berço de sua filosofia sobre angústia, desespero, fé e autenticidade. Ele não falava dessas coisas de forma abstrata. Ele as viveu profundamente, entre culpas e perdas que marcaram sua alma. Copenhague, 1840. Aos 27 anos, após anos de boemia intelectual e crise existencial, Søren Kierkegaard parecia finalmente encontrar um caminho. Reconciliara-se com o pai antes de sua morte, retomara os estudos de teologia e, o mais surpreendente de tudo, apaixonara-se. Regine Olsen tinha apenas 17 anos quando conheceu Søren em um salão social. Ela era tudo o que ele não era. Jovem, alegre, espontânea, cheia de vida. Para Kierkegaard, acostumado à melancolia e à introspecção, Regine representava a possibilidade de uma existência diferente. Mais leve, mais normal, talvez até feliz. Ele a cortejou com intensidade característica. Conversas longas, cartas apaixonadas, uma atenção total que tanto encantava quanto intimidava a jovem Regine. Em setembro de 1840, ela aceitou seu pedido de casamento. Kierkegaard estava extasiado. Finalmente parecia ter encontrado uma razão para viver além da angústia e da reflexão filosófica. Mas a felicidade durou apenas 1 ano. Em agosto de 1841, Søren tomou a decisão que o atormentaria pelo resto da vida. Rompeu o noivado. A decisão foi abrupta, cruel na sua execução. Regine estava devastada, sem compreender o que havia acontecido. Ele tentou fazer-se odioso para facilitar a separação, mas a dor que causou foi genuína e profunda. Por que ele fez isso? As razões eram complexas e múltiplas. Kierkegaard acreditava que sua melancolia constitutiva, sua vocação intelectual, seu compromisso com a reflexão filosófica o tornavam inadequado para o casamento. Não posso me tornar comum, escreveu em seu diário.
E o casamento exige normalidade que não possuo. Havia também a sombra do pai. Os segredos, a culpa, a maldição familiar. Kierkegaard temia repetir os erros paternos, temia que sua própria constituição melancólica envenenasse qualquer tentativa de felicidade doméstica. Para me casar, explicou posteriormente, teria que me tornar outro, e isso não está ao meu alcance. Mas a ruptura teve custo terrível. Regine era a presença que o assombraria para sempre. Anos depois, cada obra importante que escreveu continha dedicatória implícita ou explícita a ela. Ela foi minha musa, confessou, mesmo ausente, especialmente ausente. O escândalo social foi imenso. Na pequena Copenhague do século XIX, romper um noivado era transgressão séria. Kierkegaard se tornou figura controversa, objeto de fofocas e condenações. Ele suportou o ostracismo com orgulho doloroso, mas a solidão se aprofundou. Foi nesse período de devastação emocional que Kierkegaard se transformou em escritor. Em 1841, defendeu sua tese de doutorado sobre o conceito de ironia, brilhante análise sobre Sócrates e a natureza da comunicação filosófica. Logo depois, partiu para Berlim, onde assistiu às palestras de Schelling e começou a escrever freneticamente. O resultado foi Ou, publicado em 1843 sob o pseudônimo Victor Eremita. Não era tratado filosófico convencional, mas obra literária complexa que apresentava dois modos de vida. O estético, representado pelos papéis do jovem A, e o ético, defendido pelo juiz Wilhelm nos papéis de B. O esteta vive para o prazer imediato, recusa compromissos, cultiva a ironia e a sedução. O ético assume responsabilidades, abraça o casamento e o dever social. Mas nenhuma das perspectivas que Kierkegaard sugeria oferecia solução definitiva ao dilema da existência. Havia uma terceira esfera, a religiosa, que transcendia ambas. O livro causou sensação. Ninguém sabia quem era Victor Eremita, mas todos em Copenhague especulavam. O estilo era brilhante, a estrutura inovadora, os temas provocantes. Kierkegaard havia criado nova forma de fazer filosofia, não através de sistemas abstratos, mas através de vozes conflitantes que dramatizavam dilemas existenciais reais. Em rápida sucessão, publicou Temor e Tremor e A Repetição, ambos em 1843. Depois, O Conceito de Angústia e Migalhas Filosóficas, 1844. Cada obra explorava diferentes aspectos da existência humana, sempre através de pseudônimos que representavam perspectivas distintas. Temor e Tremor, publicado sob o nome Johannes de Silentio, analisava a história bíblica de Abraão e Isaac. Para Kierkegaard, Abraão representava o cavaleiro da fé. Alguém capaz de fazer o movimento impossível de confiar em Deus apesar do absurdo, de estar pronto para sacrificar o que mais ama por obediência a um chamado que transcende toda a ética racional. A fé, escreveu, começa precisamente onde o pensamento termina. O conceito de angústia, obra mais psicológica, explorava a vertigem que sentimos diante da liberdade absoluta. A angústia não é medo de algo específico, mas a tontura que experimentamos ao reconhecer que somos completamente livres e completamente responsáveis por nossas escolhas. A angústia é a possibilidade da liberdade, declarou. Apenas esta angústia possui, pela fé, a capacidade de educar absolutamente. Durante esses anos prodigiosos de produção intelectual, 1843 a 1846, Kierkegaard escrevia compulsivamente, às vezes trabalhando em várias obras simultaneamente. Era como se a renúncia à Regine, a renúncia à normalidade, houvesse liberado uma fonte criativa inesgotável. A dor pessoal se transmutava em filosofia universal, mas a solidão aumentava. Regine casou-se com outro homem em 1847, golpe que, embora esperado, devastou Kierkegaard. Ele continuou a amá-la à distância,
transformando-a em símbolo de tudo que havia sacrificado por sua vocação intelectual. Renunciar ao amor de Regine, escreveu em seu diário, foi meu Isaac, o sacrifício que Deus exigiu de mim. A sociedade de Copenhague, pequena e conservadora, não sabia o que fazer com essa figura estranha. O excêntrico que caminhava pelas ruas em passos irregulares, falando sozinho, vestido como dandy, publicando livros incompreensíveis sob nomes falsos. Crianças o seguiam zombando de sua corcunda. Jornais o satirizavam. Ele se tornara outsider completo. Mas Kierkegaard já não buscava aceitação social. Havia descoberto sua missão: despertar seus contemporâneos da ilusão de que a vida pode ser vivida superficialmente, de que a fé pode ser herdada como tradição, de que sistemas filosóficos podem substituir escolhas existenciais concretas. Minha tarefa, declarou, é criar dificuldades em todos os lugares. Copenhague, 1846. Aos 33 anos, Søren Kierkegaard já havia produzido algumas das obras mais originais da filosofia moderna. Mas sua fase mais madura e pessoal estava apenas começando. Foi quando publicou Pós-escrito conclusivo não científico às migalhas filosóficas, título propositalmente irônico para o que seria sua obra filosófica mais sistemática. Sob o pseudônimo Johannes Climacus, Kierkegaard enfrentou diretamente o sistema hegeliano que dominava o pensamento europeu. Para Hegel, a realidade podia ser compreendida através de um sistema racional totalizante, onde tudo se reconciliava dialeticamente. Para Kierkegaard, isso era absurdo. A existência concreta nunca pode ser capturada por abstrações lógicas. A existência, escreveu, é o que sempre fica de fora do sistema. O pós-escrito estabelecia a distinção fundamental entre conhecimento objetivo, científico, sistemático, universal, e conhecimento subjetivo, pessoal, apaixonado, existencial. Para questões últimas sobre como viver, o conhecimento objetivo era irrelevante. O que importava era a verdade subjetiva. A verdade pela qual alguém está disposto a viver e morrer. A verdade é a subjetividade, declarou em uma de suas frases mais famosas e controversas. Não estava negando fatos objetivos, mas afirmando que, para questões existenciais, o modo como abraçamos uma verdade é mais importante que seu conteúdo abstrato. Em 1847, publicou As Obras do Amor, seu tratado mais explicitamente cristão. Enquanto suas obras pseudônimas exploravam dilemas existenciais através de personagens dramáticos, aqui Kierkegaard falava em nome próprio sobre a natureza do amor cristão. Não era o amor romântico, que havia renunciado, nem o amor estético, que criticava, mas ágape, amor sacrificial que serve o próximo sem esperar retorno. Quando a eternidade chega, escreveu, apenas uma questão será feita. Você amou? Mas foi com suas edificantes discursos em diversos espíritos, 1847, que Kierkegaard produziu alguns de seus textos mais profundos sobre a pureza de coração e a sinceridade religiosa. A pureza de coração é querer uma só coisa. Tornou-se clássico da literatura espiritual. Uma meditação sobre o que significa viver com integridade total. Pois apenas aquele que quer uma só coisa, escreveu, que verdadeiramente quer o bem, apenas esse é uno consigo mesmo. Durante esses anos, Kierkegaard também produziu alguns de seus estudos psicológicos mais penetrantes. A Doença para a Morte, 1849, era a análise devastadora do desespero como condição fundamental da existência humana. Para ele, desespero não era apenas emoção passageira, mas estrutura ontológica. O estado de um eu que não quer ser si mesmo ou quer desesperadamente ser si mesmo. O desespero, argumentava, é a doença mortal, a doença no eu, a doença de ser um eu. Havia 3 formas de desespero. Não ter consciência de ter um eu, desespero inconsciente, não querer ser si mesmo, desespero de fraqueza,
e querer desesperadamente ser si mesmo pelos próprios meios, desespero de desafio. Todos eram formas de falhar em aceitar o eu como síntese que deve relacionar-se com o poder que o constituiu. Deus. A cura para o desespero? A fé. Não como crença intelectual, mas como confiança existencial. A fé, Kierkegaard insistia, é que o eu, sendo ele mesmo e querendo ser ele mesmo, se fundamenta transparentemente no poder que o constituiu. Temor e Tremor permanecia sua obra mais lida e influente. A Análise de Abraão, obrigado a escolher entre ética universal, não matarás, e chamado divino particular, sacrifica teu filho, dramatizava o paradoxo central da fé. O verdadeiro crente, sugeria Kierkegaard, deve estar disposto a uma suspensão teleológica da ética, priorizando o absoluto sobre o universal. Era ideia perigosa, e ele sabia disso. Abraão não pode ser mediado, advertia. Não pode falar, porque não pode dizer aquilo que o tornaria imediatamente inteligível. O cavaleiro da fé caminha solitariamente, incompreensível até para aqueles que mais o amam. A narrativa de Johannes de Silentio contrastava Abraão com figuras trágicas como Agamenon, que sacrificou sua filha Ifigênia pelo bem da comunidade. Ato compreensível eticamente, celebrado heroicamente. Abraão, por contraste, estava disposto a violar a ética pelo chamado de Deus, ato que parecia loucura aos olhos humanos. A fé, concluía, é o paradoxo de que o indivíduo está acima do universal. Entre 1849 e 1851, Kierkegaard produziu séries de textos reunidos posteriormente como Prática do Cristianismo, onde atacava frontalmente a cristandade estabelecida. Sob o pseudônimo Anticlimacus, argumentava que o cristianismo moderno havia traído completamente o cristianismo original. O cristianismo do Novo Testamento, escrevia, simplesmente não existe mais. Aqui não há nada para reformar. Deve-se expor essa ilusão. Para Kierkegaard, a igreja institucional tornara o cristianismo confortável, aceitável, até mesmo vantajoso socialmente. Mas o verdadeiro cristianismo, insistia, era radical, exigente, socialmente marginal. Cristo era sinal de contradição, não figura respeitável. Segui-lo genuinamente significava sofrer, ser mal compreendido, estar disposto ao martírio. Cristo não veio ao mundo, declarou, para ser servido ou adorado, mas para servir e sofrer. Essas ideias eram bombas teológicas. Kierkegaard não estava propondo reforma da igreja. Estava questionando se a igreja institucional tinha qualquer relação com o cristianismo autêntico. Era a posição que o isolaria completamente nos últimos anos de vida. Mas em todas essas obras, um tema permanecia constante: a necessidade de apropriação pessoal, de decisão individual, de responsabilidade subjetiva. Contra Hegel e todo o idealismo alemão, contra a cristandade cultural, contra qualquer forma de pensamento que permitisse aos indivíduos esconder-se em abstrações ou coletividades, Kierkegaard insistia. Você deve escolher. Você deve decidir. Você deve saltar. Ninguém pode fazer isso por você. Cada geração, escreveu, deve começar de novo. Não há atalhos espirituais. Copenhague, 1846. A vida já solitária de Kierkegaard estava prestes a tornar-se ainda mais isolada. O catalisador foi uma revista satírica chamada O Corsário, que havia até então poupado Kierkegaard de suas caricaturas mordazes. Inexplicavelmente, ele próprio provocou a revista, desafiando-a publicamente a atacá-lo. O corsário aceitou o desafio com entusiasmo cruel. Durante meses, publicou caricaturas impiedosas de Kierkegaard. Sua corcunda, sua maneira estranha de andar, suas calças desiguais, seus hábitos excêntricos. Para uma sociedade pequena como Copenhague, onde todos se conheciam, isso era devastador. Crianças começaram a segui-lo na rua, gritando insultos. Adultos riam abertamente ao vê-lo passar.
Kierkegaard ficou profundamente ferido. Fui tornado ridículo, escreveu em seu diário, por toda a população de Copenhague. O que começara como provocação filosófica transformou-se em humilhação pública que o marcaria pelos anos restantes de vida. Mas havia questão mais profunda que o isolava, sua relação ambígua com a própria igreja que criticava. Kierkegaard permaneceu cristão convicto até a morte, mas sua fé era tão radical, tão exigente, que virtualmente nenhum cristão institucional satisfazia seus padrões. Ele frequentava cultos, mas sentava-se julgando mentalmente a hipocrisia ao redor. Sua crítica mais feroz foi reservada para o bispo Jacob Peter Münster, figura patriarcal da Igreja Luterana dinamarquesa e velho amigo de seu pai. Münster representava tudo o que Kierkegaard desprezava: um cristianismo confortável, culturalmente respeitável, sem exigências radicais. Enquanto Münster viveu, Kierkegaard manteve relativa contenção por respeito à memória paterna. Mas quando o bispo morreu em 1854, as comportas se abriram. Hans Martensen, sucessor de Münster, cometeu o erro fatal de elogiar o bispo falecido como testemunha da verdade, termo que Kierkegaard considerava reservado para mártires cristãos genuínos. Isso desencadeou a última e mais furiosa campanha de sua vida. Entre dezembro de 1854 e maio de 1855, Kierkegaard publicou série de panfletos coletivamente intitulados O Instante, ataques incendiários à Igreja Luterana dinamarquesa e à cristandade institucional em geral. A fúria era total e sem concessões. O que a cristandade precisa, trovejou, não é da graça de ter o cristianismo tornado mais fácil, mas da graça de ter alguém que o torne infinitamente difícil. Ele declarou que os pastores eram comedores de cadáveres, que lucravam com a morte de Cristo sem viver segundo seus ensinamentos. Afirmou que ir à igreja na Dinamarca era zombar de Deus, porque transformava o cristianismo em ritual social vazio. Sugeriu que seria mais honesto declarar-se não cristão do que participar dessa farsa coletiva. O que os pastores pregam, escreveu amargamente, é uma invenção de homens, uma adulteração, feita para propósitos temporais e mundanos. Os ataques eram tão extremos que mesmo admiradores ficaram chocados. Kierkegaard parecia determinado a alienar todos à sua volta. Recusava compromissos, rejeitava mediações, insistia na posição mais radical possível. Era como se, sabendo que sua saúde declinava, quisesse gastar suas últimas energias em confronto final com a hipocrisia religiosa. A controvérsia revelava a tensão fundamental em seu pensamento. Kierkegaard exigia autenticidade absoluta, mas a autenticidade absoluta é impossível para seres humanos falíveis. Seus padrões eram tão altos que ele próprio reconhecia não conseguir vivê-los completamente. Não afirmo ser cristão, admitiu. Apenas que vejo o que o cristianismo exige. Essa honestidade brutal, embora admirável, criava dilema insuperável. Se nem mesmo Kierkegaard, obcecado por questões espirituais, dedicando vida inteira à reflexão religiosa, podia considerar-se cristão autêntico, que esperança havia para crentes comuns? Suas críticas corriam o risco de desespero espiritual ao invés de renovação. Havia também a questão de sua própria vida. Kierkegaard nunca se casou, nunca teve trabalho regular, nunca participou ativamente de comunidade. Vivia da herança paterna, isolado, escrevendo compulsivamente. Críticos apontavam, não sem razão, que era fácil criticar a mediocridade dos outros quando se vive à margem de responsabilidades sociais normais. É fácil ser puro, zombavam seus detratores, quando se está completamente sozinho. Sua relação contínua com a memória de Regine também gerava especulações e julgamentos. Por que um homem que pregava a renúncia continuava obcecado por amor perdido décadas antes? Não seria isso própria forma de apego mundano que ele criticava nos outros?
Kierkegaard raramente se defendia dessas acusações. Aceitava o papel de profeta solitário, incompreendido por sua própria geração. Minha época, escreveu resignadamente, não consegue me compreender. Talvez gerações futuras o façam. Mas o custo pessoal era imenso. Nos últimos anos, estava praticamente sem amigos, evitado na rua, considerado figura patética ou perigosa conforme a perspectiva. A solidão que escolhera filosoficamente tornou-se realidade existencial esmagadora. Às vezes, confessou em momento raro de vulnerabilidade: penso que seria mais fácil se houvesse ao menos uma pessoa que realmente me compreendesse. Não havia. Kierkegaard morreria como viveu. Sozinho, incompreendido, mas incapaz de comprometer a verdade que via com tanta clareza e que ninguém mais parecia disposto a encarar. Copenhague, 1846. Kierkegaard provocou uma revista satírica chamada O Corsário, desafiando-a a atacá-lo. Durante meses publicaram caricaturas impiedosas. Sua corcunda, sua maneira estranha de andar. Crianças começaram a segui-lo na rua gritando insultos. Fui tornado ridículo, escreveu, por toda a população de Copenhague. Mas a verdadeira tempestade começou em 1854, quando o bispo Münster morreu. Seu sucessor o proclamou testemunha da verdade, termo reservado para mártires. Münster havia vivido confortavelmente, cercado de honras. Chamá-lo de testemunha da verdade era, para Kierkegaard, mentira obscena. Entre dezembro de 1854 e maio de 1855, publicou O Instante. Ataques furiosos à cristandade dinamarquesa. A cristandade oficial é traição ao cristianismo. Denunciou pastores como comedores de cadáveres, que lucravam com a morte de Cristo sem viver segundo seus ensinamentos. A reação foi explosiva. Kierkegaard sacrificava qualquer possibilidade de aceitação social. Outubro de 1855. Caminhando pela rua, Kierkegaard subitamente cambaleou e caiu. Foi levado ao hospital no dia 2 de outubro. Paralisia progressiva, tuberculose espinhal. Aos 42 anos, estava morrendo. Durante 40 dias, permaneceu hospitalizado. Quando perguntado se havia algo para confessar, respondeu: não, nada, exceto que deveria ter me casado com Regine. Esse era meu erro. Mesmo no limiar da morte, 14 anos depois do rompimento, o amor perdido permanecia como ferida aberta. Recusou receber comunhão de pastores da igreja estatal. Os pastores não são servos de Deus, mas funcionários do Estado dinamarquês. Havia nessa recusa algo simultaneamente admirável e trágico. Na manhã de 11 de novembro de 1855, domingo, Søren Abbe Kierkegaard faleceu. Suas últimas palavras: oh, é tão curto. O funeral tornou-se evento carregado de tensão. Seu sobrinho denunciou a hipocrisia de enterrá-lo com os ritos da igreja que ele atacara. A igreja o rejeitou em vida e agora quer reivindicá-lo na morte. Estudantes apoiaram, vaiando os pastores. Kierkegaard deixou mais de 7.000 páginas publicadas, mas morreu praticamente sem dinheiro. Parecia que seria esquecido, mas a história tinha outros planos. A Primeira Guerra Mundial destruiu o otimismo europeu. Nas trincheiras, milhões morreram em guerras sem sentido. De repente, um pensador que havia escrito sobre angústia, desespero e absurdo não parecia mais excêntrico. Parecia profético. Martin Heidegger, em Ser e Tempo, 1927, reconhecia explicitamente sua dívida. O conceito de angústia como confronto com o nada, a distinção entre existência autêntica e inautêntica, todas essas ideias tinham raízes em Kierkegaard. Na França, Jean-Paul Sartre abraçou sua ênfase na liberdade radical. A existência precede a essência. Reformulação da insistência de Kierkegaard, em que nos tornamos quem somos através de escolhas. O homem está condenado a ser livre.
eco direto da angústia kierkegaardiana. Albert Camus lidava centralmente com o absurdo, conceito que Kierkegaard havia explorado. Simone de Beauvoir aplicaria insights existenciais à condição feminina. Na psicologia, Rollo May baseou seu trabalho sobre ansiedade diretamente em Kierkegaard. Viktor Frankl ecoava a ênfase no sentido pessoal. Na literatura, escritores como Kafka pareciam dramatizar seus temas. No século XXI, em era de redes sociais e identidades performativas, sua crítica à superficialidade ressoa poderosamente. O público é uma abstração. Ninguém é responsável por nada, mas todos podem se esconder na multidão. Kierkegaard permanece relevante não porque tinha todas as respostas, ele insistia que não tinha, mas porque fez as perguntas certas. Como viver autenticamente? Como escolher em face da incerteza? Como manter integridade quando todos se comprometem? A maioria das pessoas vive de tal forma que nem sequer descobre que tem um eu. Ainda menos que é tarefa infinita tornar-se esse eu. Mais de 160 anos após sua morte, o homem que viveu praticamente desconhecido tornou-se presença permanente no pensamento mundial. Mas Kierkegaard provavelmente ficaria horrorizado. Ele não queria fundar movimento ou estabelecer sistema. Quando escrevo, não escrevo para a posteridade, mas para o indivíduo. Se puder ajudar uma única pessoa a compreender a si mesma, meu trabalho terá valido a pena. Ele ajudou gerações inteiras a compreender que a vida não é problema a ser resolvido, mas mistério a ser vivido, com toda a sua angústia, seu absurdo e suas possibilidades infinitas. Se você chegou até aqui, obrigado por compartilhar conosco esta jornada através da vida e do pensamento de um dos espíritos mais inquietos da filosofia moderna. A história de Søren Kierkegaard é um lembrete poderoso de que o pensamento mais profundo frequentemente nasce do sofrimento mais intenso, e que a coragem de viver autenticamente raramente leva à popularidade ou ao conforto. Se você se interessa por pensadores que desafiaram convenções e nos convidaram a viver mais profunda e corajosamente, inscreva-se no canal Café Documentário. Continue explorando conosco as vidas daqueles que ousaram pensar diferente, que transformaram suas lutas pessoais em sabedoria universal, e que nos lembram que a vida examinada, por mais dolorosa, é infinitamente mais valiosa que a vida dormida. Até a próxima jornada pelas profundezas da existência humana e pelos paradoxos da fé, da liberdade e da responsabilidade.